Então vamos lá, como colorir roupas, como criar o efeito de dobra, de curvatura no corpinho ali, por exemplo, a curvatura de ombro, curvatura do tronco, dos braços. Começa pelo princípio que eu sempre falo de começar pelas regiões mais escuras para facilitar a transição para a região mais clara, e sempre começando, por exemplo, nesse efeito de sombra que a gente precisa criar pela cor preta. Então, eu vou preparar o fundo dessa sombra com a cor preta. Por exemplo, onde tem as dobraduras eu já faço a marca. Nesse caso, estou fazendo agora a transição ali dos pelinhos, porque os pelos do Alvin tá em cima do capô do moletom dele. Então, por isso que eu fiz esses risquinhos, para criar aquele fundo ali e ficar o efeito de que o pelo tá sobre o moletom. Talvez no final possa ser que ainda fique algo meio assim estranho, artificial. O que a gente pode fazer? Pegar uma caneta em gel e fazer uns risquinhos por cima do preto, para ficar ainda mais aspecto realista dos pelinhos sobre o capô. Mas vamos observar e ver como que vai ficar e se realmente vai ser necessário ou não. Então aqui no capô, já fiz a marcação ali onde vai ser a dobra e agora eu tô desenvolvendo um degradê em volta dessa marcação para criar esse efeito de dobradura. Então a gente precisa nesse momento controlar bem a pressão da mão para deixar essa transição de tonalidade de onde tem uma marca bem forte de sombra para mais clara, com uma pressão leve na mão, deixando essa transição bem suave. Colorindo sempre com pequenos movimentos circulares, porque esse movimento nos ajuda a preencher todos os espacinhos e deixar aquela pintura ali bem uniforme. Nessa região aqui, por exemplo, na minha foto de referência, o sombreado é mais suave, não é algo tão forte, então eu vou colocar menos pressão na mão para estar fazendo um sombreado nessa região mais leve. Então eu continuo naquele mesmo esquema. Nas regiões mais escuras eu vou colocar bastante pressão na mão para ficar bem escurinho e vou desenvolvendo um degradê em volta para criar as curvaturas nesse desenho e esse efeito sombreado em curva. E como eu sei onde tem esse efeito de curvatura? Além de estar observando a nossa foto de referência, porque ela vai nos mostrar onde está essa curva, observar as coisas em nossa volta, entender as coisas, a anatomia, a perspectiva, como funciona luz e sombra, isso vai também nos dar essa noção com o passar do tempo. Então a gente não vai ficar tão preso à referência porque a gente tem uma noção de como os objetos funcionam. Então tira um tempinho, começa a observar as coisas à sua volta, qualquer coisa, um vaso de flor, um porta-retrato, a televisão, a geladeira, observa o formato dessas coisas, seu próprio corpo, te observa no espelho, observa quando a luz bate em você, nas coisas, como que funciona. Se ali tem uma curva, como que a luz está funcionando? Onde que tem sombra? Onde que tem o reflexo da luz? Então é isso, é desenvolver esse olhar para não ficar tão preso à sua foto de referência, porque você conseguiu criar uma noção da anatomia das coisas. Então, depois de preparar o fundo da sombra, eu tô vindo com um vermelho escuro. Aqui eu tô usando um lápis da marca Norma, mas independente da marca que você estiver usando, se você tem um lápis escuro, ou um vermelho mais escuro, você vai usar ele para reforçar essas regiões em que tem a sombra e você vai pintar com pouca pressão as regiões em que está em claro. Se você não tem um vermelho mais escuro, só tem um vermelho, o que você pode fazer? Nas regiões em que você já passou o preto, você vai colocar bastante pressão nesse vermelho para continuar esse aspecto de sombreado, e nas regiões mais claras você vai colocar menos pressão na mão, deixando aquela região ainda mais clara. Mas não esqueçam de controlar essa pressão na mão para criar uma transição de tonalidade de forma suave. Ou seja, nas regiões em que tem esse efeito de curvatura, eu vou trabalhar bem o degradê, deixando nas regiões bem escuras bem escurinho
e vou transicionando de forma leve para uma tonalidade mais clara. Então, o segredo é controlar bem a pressão na mão. Depois, com o vermelho normal, você vai voltar colorindo por cima de tudo que você já fez, com bastante pressão na mão, para preencher todos os espacinhos brancos que ficaram, todos os lugares claros, e aí reforçar ainda mais o sombreado. Então, eu vou pintar com o vermelho normal todos os lugares por onde eu já pintei, com bastante pressão na mão, e sempre com movimentos circulares. Depois, com a cor cobre, eu vou vir fazendo pequenos tracinhos enfileirados para criar o efeito de costura dessa letra A. E também vou fazer o sombreado com pouquíssima pressão na mão. No meu lado esquerdo da letra A, eu vou fazer esse sombreado só na metade da letra A, mas trabalhando o degradê para ficar uma transição de tonalidade suave. Ah, mas eu não tenho a cor cobre, como que eu faço? Você pode usar um marrom também, colocando pouquíssima pressão na mão para ficar algo bem suave. E agora com a cor amarela eu vou preencher, pintar toda a região da letra A com pequenos movimentos circulares, com bastante pressão na mão, para deixar toda essa região bem preenchida e bem colorida. Se você perceber que o sombreado quase não ficou visível, você vem dar uma reforçada bem de leve, com pouca pressão na mão, nas regiões de sombra. E para reforçar o ponto de iluminação ali dessa letra A, você pode vir com um lápis branco, assim como eu estou fazendo, e reforçar essa região, fazendo pequenos movimentos circulares na hora de pintar e com bastante pressão na mão. Deixa o seu like para ajudar no meu trabalho, comenta se esse vídeo foi útil para você, compartilha com um amigo que também gosta de desenhar e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal porque eu ajudo você a fazer desenhos realistas do básico ao avançado utilizando materiais acessíveis.